Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, o novo canal de sinastria aqui do YouTube. Já deixe seu joinha aí para me ajudar e eu vou deixar também aqui embaixo o link para o meu perfil no TikTok e no meu Instagram também, onde eu já vou repostando vários outros conteúdos sobre sinastria e astrologia para vocês poderem acompanhar. E hoje nós vamos falar sobre lua na casa 3 do parceiro, gente. Essa lua é muito maravilhosa para quem está analisando uma sinastria de irmãos, primos, tios, parentes assim mais distantes. Se forem, né, esse tipo de sinastria, provavelmente você vai ter uma boa relação com esse parente em questão. Vai ser um membro da família onde você vai ter ali uma troca muito gostosa, assim, uma troca intelectual, ao mesmo tempo que o convívio com esses parentes específicos vai ser muito saudável, dinâmico para vocês. Porque essa é uma casa dentro do mapa astral onde nós já utilizamos para fazer uma leitura de qual que é a sua perspectiva sobre esses parentes. Então, se um desses parentes tem essa lua caindo dentro dessa casa, isso quer dizer que, obviamente, vocês terão uma boa relação, uma harmonia, assim, envolvendo o convívio de vocês. Já se estamos tratando de parceiros amorosos, aqui vai acontecer que vocês vão ter uma troca intelectual muito dinâmica. Vocês podem ter muitas ideias parecidas, pensar de formas parecidas. E o bom da lua, especificamente na casa 3, é que aqui vocês vão associar essa troca intelectual junto com as emoções de vocês. Então vocês serão provavelmente um tipo de casal que começaram a sentir afeto um pelo outro a partir do momento em que começaram a ter trocas mais racionais, porque justamente essa troca intelectual é o que provavelmente uniu vocês em primeira mão. Então, o gostoso desse posicionamento é justamente a falta dessa dualidade do racional e o emocional. Aqui isso não existe. Aqui o racional e o emocional se unem, eles se encontram. É diferente de casais que têm, por exemplo, um Sol ou um Mercúrio na casa 3, que às vezes pode acontecer de vocês se tornarem um casal muito racional, muito intelectual. E conforme o tempo vai passando, vocês começam a perceber que são mais amigos, que o relacionamento é mais frio justamente por ter tanta troca, sabe? Tipo, troca racional, assim, de coisas que vocês gostam de conversar, porque vocês se entendem muito bem. Mas que é isso, se não tiverem outras coisas na sinastria que corroborem com algum tipo de posicionamento bem amoroso, bem afável, como, sei lá, Vênus em conjunção com a Vênus, ou Vênus em conjunção com a Lua, ou vários outros aspectos que podem indicar afeição e amor, pode acontecer de vocês caírem nesse limbo do tipo, nossa, a gente se dá muito bem, né? A gente tem trocas maravilhosas aqui, mas eu acabo não sentindo tanta emoção por você. Não é aquele relacionamento avassalador, sabe? Não é que não possa funcionar, mas vocês podem ter esse sentimento de que falta expressão de afeto. Já com a Lua aqui, isso não acontece. Então, mesmo se houver outros planetas dentro dessa casa, pode ser que ainda a Lua consiga sustentar muito bem, sabe, essa dinâmica. Então a Lua, ela consegue trazer essa troca intelectual ao mesmo tempo que ela também entrega amor e afeição justamente pelos motivos da troca intelectual. Então é como se fosse, nossa, nós temos uma comunicação incrível, nós nos entendemos muito bem, nós pensamos muito parecidos e mesmo que tenham coisas divergentes assim no que vocês acreditam, mesmo assim vocês têm admiração pelo que o outro pensa. E é justamente por conta desse respeito que é construído e pautado dentro desse relacionamento que vocês acabam trazendo a afeição para o jogo também. Então, nossa, eu amei o quão leve é trocar informações com essa pessoa. E ao mesmo tempo, por mais que a gente tenha coisas, né, pensamentos divergentes aqui um do outro, a gente ainda consegue se respeitar. E isso vai ser, assim, uma sensação maravilhosa, sabe? É uma sensação de reciprocidade que cria afeto, que cria amor. Então vai ser bem gostoso esse posicionamento. Aqui também pode indicar que a pessoa da Lua vai se dar muito bem com os primos, irmãos e alguns parentes ali da pessoa da casa. Então,
Então, provavelmente a pessoa da lua vai gostar desses parentes mais próximos e os parentes da pessoa da casa também. Então, são esses parentes que eu já citei, que é primos, irmãos, tios, às vezes até sobrinhos, né? Então, são esses parentes, assim, que tem um pouco de distanciamento. Mas é óbvio que a gente sempre tem que analisar os trânsitos, gente. Porque não adianta de nada ter essa lua posicionada aqui nessa casa e tá recebendo muitas quadraturas e oposições. Aí pode ser que ocorra o inverso. Porque com esses posicionamentos, pode ser que os parentes tenham uma perspectiva de que a pessoa da lua consegue manipular a mente e a racionalização da pessoa da casa a seu favor. E daí a gente tem que analisar, né, quais são os outros planetas envolvidos dentro dessas quadraturas e oposições e quais são as casas envolvidas, os signos envolvidos, para a gente conseguir se aprofundar mais. Aqui a gente também pode ter uma sensação muito parecida com o parceiro que a gente vê dentro da leitura da lua na casa 4. Porque sempre que a gente vai analisar dentro de um mapa a leitura sobre a infância de uma pessoa, a gente lê sempre a casa 3 e a casa 4 juntas. Outras coisas, outras casas no mapa compõem também essa leitura, mas principalmente a casa 3 e a casa 4. E aqui vocês também podem ter muito essa sensação de familiaridade, sabe? De vocês terem tido criações parecidas. Só que aqui não é tão associado à mãe quanto é na casa 4. Aqui é mais associado a experiências na infância. Então, experiências parecidas de quando vocês eram pequenos. Às vezes, experiências escolares muito parecidas também. Ali, né, no prezinho, né, ou quando vocês estavam no fundamental. Então, de terem experiências muito parecidas. Um exemplo aqui para quem tem, sei lá, aquário na casa 3. Vocês podem ter tido uma infância onde vocês podiam se sentir dentro do convívio com os primos, irmãos, tios, né, sobrinhos, que eu já citei. E os colegas de classe também, vocês podiam se sentir muito deslocados, meio que como se fossem os patinhos feios da situação. Como se vocês fossem diferentes, porque aquário é isso, né? É essa divergência entre nós dois. É essa vontade de ser original, de se destacar, de fazer diferente dos outros, de fugir muito, né, da manada. Às vezes podiam ser crianças que já conseguiram, né, fazer alguma coisa ali dentro da dinâmica com os pais para conseguirem ter tatuagens mais cedo. Ou às vezes tinham alguma mecha de cabelo, né? Ou cabelo pintado já muito cedo. Ou às vezes coisas mais simples, né? Como se vestirem de formas bem diferentes do que a maioria dos seus colegas se vestiam. E vocês gostavam de ser originais também dentro do pensamento de vocês. Então, se o seu grupinho pensava de determinada forma, você gostava de mostrar para eles que você pensava de forma diferente. Então, vocês podem ter tido essa familiaridade dentro dessas situações, essas pequenas situações no convívio, né, com os colegas de classe, com os irmãos, com os primos. Então vocês sentem essa sensação de familiaridade, de déjà vu, de nossa, eu tenho memórias da infância tão parecidas com o que essa pessoa também tem, sabe? E até justamente porque vocês se sentem tão parecidos, por terem memórias da infância muito similares, vocês podem ter, né, essa vontade de gostar de trocar um com o outro, de vocês se sentirem respeitados, de sentirem segurança para poder falar sobre qualquer coisa. Aqui a gente pode ver também um indício de como vocês conheceram, né? Então talvez vocês podem ter se conhecido através de algum curso em comum ou pela internet mesmo. Mas para isso se concretizar mesmo, a gente tem que ver também a leitura da casa 3 da outra pessoa, tá bom? Então a gente sempre tem que fazer uma composição de leitura. Então, onde os indícios sobrecaem mais, né? Além de, óbvio, casa 3 a gente também tá falando sobre pequenas viagens. Então, provavelmente vocês vão gostar muito de ir pra praia, muitas vezes. Principalmente se aqui na casa 3 tiver um signo de água. Se forem signos de terra, vocês podem gostar de ir muito para fazendas, assim, né, chacras. Se forem signos de fogo, pode ser que vocês gostem de fazer algum tipo de atividade que movimente o corpo. Então, vocês fazem pequenas viagens, por exemplo, para um retiro, onde vai ter vários esportes, várias atividades, coisas do tipo.
Ou se forem signos de ar, pode ser que vocês gostem de ir para a montanha, para um lugar mais próximo do ar, para respirar ar puro. Ou que vocês gostem de fazer pequenas viagens com o intuito intelectual. Então, vamos fazer uma viagem em algum final de semana, porque vai ter aqui esse workshop lá numa cidade próxima. Então, para fazer pequenos workshops, cursos, trocas assim mesmo, grupos às vezes de livros, por exemplo. A Casa 3, ela já fala muito, né, sobre esses pequenos cursos que nós fazemos durante a vida, principalmente de idiomas. Então, se houver um signo de ar aqui, provavelmente tem uma chance muito grande de vocês estarem constantemente fazendo cursos um com o outro, ou de pelo menos se inspirarem, sabe? Tipo, serem uma pessoa, uma figura na vida dessa pessoa que tá sempre lhe dando gás para ela continuar se especializando pro resto da vida. E se lembrem que eu tô sempre falando em todos os vídeos, né? A Lua é um astro de fases, é um astro que tem oscilações e que precisam de um acompanhamento dessas oscilações que são afetados diretamente ali no seu lado emocional. Então aqui pode acontecer a mesma coisa como em qualquer outra casa. Essas oscilações de pontos que a pessoa da Lua vai precisar para se sentir amada. Então a primeira coisa que a gente pode evidenciar aqui é a desconexão intelectual de vocês, que às vezes pode acontecer. Às vezes a pessoa da Lua tá num pico ali de querer trocar, conversar, e daí do nada ela esfria. Então vai ter um pouco dessa oscilação. Às vezes a pessoa da Lua coloca pilha na pessoa da casa para fazerem um curso, para terem algum tipo de projeto juntas, e depois ela vai lá e esfria, ela não quer mais. Ou se a própria pessoa da casa ficar sufocada, às vezes, com essa necessidade da Lua de estar sempre trocando alguma coisa com ela, pode ser que a pessoa da casa afaste, às vezes, um pouco a pessoa da Lua para conseguir respirar um pouco, porque todo mundo precisa do seu descanso também. Nem todo mundo quer estar constantemente ativo intelectualmente, né? E daí pode acontecer, às vezes, a pessoa da casa afastar um pouco da Lua para respirar um pouco. E isso pode magoar profundamente a pessoa da Lua, porque a pessoa da Lua, se vocês já tiverem um bom período de relacionamento juntos, ela sente muita carência desses momentos de troca de vocês. Ela sente muito apego. É como se fosse a base da pessoa da Lua dentro desse relacionamento. Na verdade, não é como se fosse. Na verdade, é mesmo a base da pessoa da Lua. Porque onde a Lua está posicionada na sinastria é onde a gente vai ver os pilares da relação. O que é que mantém a relação? Se for numa casa 11, é a amizade que vocês vão ter um com o outro, por exemplo, né? Se for ali numa casa 8, por exemplo, o lado financeiro de vocês é muito importante para vocês. Assim como a intensidade ali, né, na troca das emoções. Então, vocês conseguem compreender automaticamente que Lua posicionada na casa 3, a troca intelectual é muito importante para a Lua. Como aqui a questão da troca, da conversa é muito importante, é muito evidente dentro desse relacionamento, pode acontecer de, às vezes, a pessoa da Lua se expressar emocionalmente para a pessoa da casa e da pessoa da casa ter um comportamento de racionalizar as emoções da pessoa da Lua, que pode não ser tão legal, às vezes, para a pessoa da Lua. Então, de querer ficar encontrando respostas científicas, respostas psicológicas dentro da psicologia, para que a gente consiga entender a emoção da pessoa da Lua, mas na verdade, às vezes, a pessoa da Lua só quer desabafar. Isso depende também muito do signo envolvido para ter essa temática, essa abordagem. Então, tudo que foi mencionado até agora seria mais esse viés da luz dentro desse posicionamento. Então, quando eu falo luz, é quando essa Lua ela está bem posicionada também com trânsitos. Então, recebendo trígonos e sextis dentro dessa casa. Agora, no lado mais sombra, que seria já as pessoas que não são tão trabalhadas dentro dessa casa, e ao mesmo tempo essa Lua recebe quadraturas e oposições, pode acontecer dessa Lua ir por um viés muito emocional para dentro dessa casa, que é racional, e daí acontecer muitas discussões, que também se entra aqui na leitura da casa 3. Então, discussões de argumentações tendo um viés emocional, que daí é mais a caracterização da Lua. Então, discussões por conta ali de alguma fragilidade emocional da pessoa da Lua, alguma coisa que a pessoa da casa não está conseguindo atender bem. A questão da desconexão intelectual que eu já mencionei com vocês. Então, pode acontecer muito caso essa Lua estiver mal posicionada
então recebendo essas oposições a quadraturas. Então essa desconexão intelectual, às vezes vocês não conseguem trocar tão bem quanto é esse posicionamento, né, dessa lua na casa 3. Ou às vezes vocês têm picos, né, então uma hora estão trocando muito um com o outro, conversando bastante, e do nada vocês simplesmente dão um ghosting um no outro, ficam meses sem se falar e depois voltam a se conversar novamente. Aqui a gente também pode ver momentos de rompimentos aleatórios e de encontros aleatórios também, justamente por ser uma casa que fala sobre movimentações e o ácido da lua também tem essas oscilações. E isso acontece justamente porque vocês não conseguem manter uma linha tênue entre o amor e o ódio. Então, normalmente, vocês estão beirando em um desses extremos. E daí acontecem os rompimentos ou a vontade aleatória de se encontrar, de se conhecer. Até porque é uma casa originária de Gêmeos, né, gente? Gêmeos é o regente dessa casa. Então, vai pegar muito esse arquétipo geminiano para a relação, dessa dualidade. Normalmente, a pessoa da casa é a pessoa que tem mais atitude para correr atrás da pessoa da lua ou fazer algum movimento de conquista. E a pessoa da lua, ela tem, assim, certos ressentimentos, assim. Ela demora um pouco mais para ceder. Justamente porque a conexão que a pessoa da lua vai sentir com a pessoa da casa é muito intensa. E isso pode assustar um pouco a pessoa da lua. Justamente porque percebe que a pessoa da casa tem um poder, uma intensidade nas palavras dela, na forma como ela se comunica com a pessoa da lua e na forma como vocês dois conseguem se entender. E aqui, gente, a troca intelectual para vocês vai ser exatamente como preliminares. Vocês vão começar a sentir um fogo, assim, quando vocês começam a conversar um com o outro. É como se vocês já estivessem se beijando, assim, nesse meio período. E vocês sentem aquele calor, aquele negócio antes de realmente irem pro ato sexual. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meu nome é Camila Bratz. Se inscreve para mais curiosidades sobre sinastria e me deixa aqui embaixo o seu depoimento sobre esse posicionamento na sua sinastria.